Como os materiais desenvolvidos e produzidos pela Sociedade da Bíblia podem estar ao alcance de mais gente? Como fazer esse material chegar a mais gente? Então eu chamo agora o Guilherme Ribeiro, que serve na Sociedade Bíblica do Brasil, na distribuição e coordenação das regionais. Chamo o Guilherme para desembrulhar o 5º pacote preparado para esse fórum. É sobre o projeto Semeador, Guilherme. Obrigado. Graça e paz, irmãos. Uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado pela presença de todos. Obrigado por quem nos assiste também pela internet. Eu vou falar um pouquinho sobre esse projeto que é mais antigo do que a própria Sociedade Bíblica do Brasil, mas a gente deu uma repaginada nos últimos anos e hoje tem esse nome, Projeto Semeador. Talvez alguns irmãos não conheçam, mas é um projeto que remonta desde o início da obra bíblica no Brasil. Então os irmãos imaginem que ele é bem antigo, e eu queria trazer um pouquinho dessa história. Primeiro, é claro, lembrar de uma fala de Jesus, de que a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Então, nosso desafio é trazer mais trabalhadores para essa colheita, que é muito grande. Os irmãos vão lembrar que até 1808 não havia distribuição da Bíblia no Brasil. Não era permitido. A Igreja Católica Apostólica Romana ainda tinha o pensamento de que a Bíblia não devia ser examinada por qualquer cristão. Então, aqui no Brasil, a gente não tinha acesso, até que a corte portuguesa vem fugida aqui para o Brasil e precisa abrir os portos às nações amigas, e claro, a principal nação amiga no momento era a Inglaterra, e quase que forçosamente o Brasil começa a receber alguns Novos Testamentos e depois Bíblias. Mas eu queria trazer alguns gigantes da obra bíblica no Brasil. É muito interessante como o semeador é como se fosse um pequeno representante mesmo da sociedade bíblica. O semeador é o nome que a gente dá aos antigos colportores. Talvez os irmãos se lembrem desse nome, colportor. E quem for estudar a história da igreja vai perceber a importância dos colportores, como eles foram fundamentais no avanço da obra bíblica no Brasil. E aqui estão grandes nomes da obra bíblica. Daniel Kidder, reverendo Daniel Kidder é um deles. Eu queria ler um trecho das suas memórias. Ele publicou as suas memórias aqui no Brasil, de quando esteve aqui trabalhando, e tem um trecho que é tão saboroso e é tão precioso no que ele descreve sobre os seus desafios, e quase que resumem os desafios nossos como Sociedade Bíblica do Brasil e de cada semeador. Ele escreve o seguinte, isso eu vou passar aqui para frente, que eu destaquei algumas coisas. 1836, irmãos, faz muito tempo, né? Já completa 200 anos. Ele escreve o seguinte: na sede de nossa missão, muitos livros foram distribuídos gratuitamente em diversas ocasiões. Deu-se o que se podia chamar uma verdadeira corrida de pretendentes ao livro sagrado. Uma delas teve lugar logo após nossa chegada. Tendo-se espalhado a notícia de que havíamos recebido bom suprimento desses livros, nossa casa ficou logo literalmente cheia de pessoas de todas as idades e condições, desde os velhos de cabelos brancos até os meninos travessos, do fidalgo ao pobre escravo. A maior parte das crianças e dos cativos vinha na qualidade de mensageiros, trazendo recados dos seus pais ou senhores. Esses bilhetes eram redigidos em linguagem reverente e, não raro, suplicante. Alguns eram de viúvas pobres porque não dispunham de recursos com que comprar livros para seus filhos e queriam os testamentos para as crianças lerem na escola. Um deles era assinado por um ministro do Império que nos pedia exemplares das Escrituras para toda uma escola fora da cidade. Entre os cavalheiros que nos procuraram pessoalmente, contavam-se diversos diretores e proprietários de colégios, bem como muitos estudantes de cursos diversos. Traduções francesas e inglesas, bem como portuguesas, eram às vezes procuradas por filólogos amadores. Vejam como ele vai elencando esses públicos que vão procurando as Bíblias, e são quase os mesmos públicos que a gente atende hoje, só que em outras circunstâncias. Ele diz o seguinte: com alegria e emoção fomos cedendo os preciosos livros como melhor nos pareceu.
Sendo essa a primeira distribuição de tal natureza, chegamos a recear que houvessem concertado algum plano para arrecadar e destruir os livros que distribuíamos ou para nos envolver em alguma espécie de dificuldade. Ele falou, isso aqui é cilada, está saindo tão rápido esse livro que devem estar armando alguma coisa para a gente. Mas era o contrário. As nossas apreensões foram dissipadas por inúmeros fatos que tivemos ocasião de observar. Além disso, todos os que nos foram procurar expressaram-se com toda reverência e ouviram com profunda atenção o que lhe dissemos com respeito a Cristo e à Bíblia. Não se poderia presumir, entretanto, que fosse possível divulgar ao mesmo tempo tantas verdades das Escrituras sem provocar o ciúme de certa parte do clero. Mas foi muito pelo contrário. Entre os que nos foram pedir Bíblias encontravam-se diversos sacerdotes. Um padre bastante idoso que nos foi procurar pessoalmente e a quem por especial deferência demos exemplares em português, francês e inglês, disse-nos ao sair, isto nunca se fez no Brasil. Outro enviou-nos um bilhete em francês pedindo l'Ancien et le Nouveau Testament. Em 3 dias distribuímos 200 exemplares e esgotamos as nossas reservas. Os pretendentes, porém, continuaram a nos procurar. E, segundo os nossos cálculos, teriam sido necessários 4 vezes mais volumes para atender a todos os pedidos. Aos retardatários só poderíamos informar onde havia Bíblias à venda e também que esperávamos receber algum dia uma nova remessa. Imagine, esse é o cenário, irmãos, em 1836, mas hoje quem nos procura e quem são os nossos parceiros nessa distribuição também encontra a mesma situação. São pessoas de todas as classes sociais, de todas as idades, é gente que quer levar para a escola, é gente importante, é gente simples, é viúva pobre que não consegue comprar. E aí essa expressão dele, com alegria e emoção, fomos cedendo os preciosos livros como melhor nos pareceu. É muito curioso, porque a cada um conforme a possibilidade. Eles foram administrando, aqui dá para vender, aqui precisa doar, porque não tem como. Então, esse desafio que a sociedade bíblica encontra e também os nossos parceiros, os semeadores, que são esses colportores repaginados com um novo nome que a gente oferece. Tem alguns outros aqui que eu não vou ter muito tempo de apresentar, como James Fletcher, Robert e Sarah Kelly, que são... muitos deles foram fundadores de igreja aqui no Brasil, plantaram igreja, denominações que até hoje são parte importante. Queria destacar mais esses 2. O Francisco da Gama, ele era da Ilha da Madeira, em Portugal, que sofreu muita perseguição por conta do protestantismo. Ali teve uma guerra feia e o Francisco da Gama foi fugido para os Estados Unidos, onde dali ele foi recrutado para servir no Brasil e se tornou um colportor muito importante aqui, servindo por 20 anos como colportor aqui no Brasil, espalhando a palavra de Deus. E também Frederick Glass é um outro sujeito muito interessante, inglês, que veio trabalhar na linha de ferro aqui no Brasil e teve uma experiência com Deus de salvação, de cura, e falou, vou dedicar minha vida ao Senhor, e se tornou colportor. E uma das histórias interessantes dele que eu queria contar para vocês imaginem, irmãos, que aqui no Brasil a gente sofreu muita confusão, muitos conflitos na distribuição da Bíblia. Na cidade de Itu, para vocês terem ideia, aqui pertinho, o colportor Joaquim Andrade foi preso e proibido de vender suas escrituras. Foi preso por conta disso. Um outro, Torquato Martins Cardoso, no Sergipe, foi preso também e foi liberado pelo Dom Pedro II. E aí que começa a legalidade da distribuição da Bíblia por colportores. Teve, em Pernambuco, queimaram as escrituras do colportor Gregório da Cruz e foi obrigado a se refugiar numa casa para não ser agredido. Até que na Paraíba foi quase morto por uma multidão exaltada. Então imagine a dificuldade. Mas o Frederick Glass, ele passou numa cadeia certa vez, num presídio, e ali deu e vendeu escrituras. E alguns anos depois ele volta ali e descobre que um desses que comprou dele uma Bíblia havia se convertido, estava ali querendo encontrá-lo para contar da sua história, do seu testemunho de vida. O sujeito chamava Pedro Feliz. E o Pedro Feliz conta o Frederick Glass. Já havia cumprido a metade da pena quando recebeu minha visita na prisão e me comprou a Bíblia. Em pouco tempo ele aprendeu a ler e iniciou a leitura do seu livro. Leu toda a Bíblia muitas vezes até que um dia Deus fala ao seu coração e sua vida foi transformada.
Muitos presos eram assassinos, mas durante todos aqueles anos ele havia dado seu testemunho cristão e permanecido firme na sua fé em Cristo. Foi este o maior milagre que eu já vi na vida. Escreve Frederick Glass, isso em 1902, irmãos. E aí eu dou um salto gigantesco na história de 120 anos para você, o nosso semeador de hoje em dia. Esse novo perfil, eu mostrei homens e mulheres aqui, fotos em preto e branco, e de repente a gente tem um novo perfil dessa pessoa que distribui a Bíblia. Esses homens e mulheres que eu mostrei, eles eram pioneiros, eles enfrentaram desafios enormes. Inclusive o livro do Frederick Glass chama assim, Aventuras com a Bíblia no Brasil, porque ele passou poucas e boas para levar a Bíblia onde precisava levar. E agora a gente tem um novo perfil, cada vez mais mulheres, cada vez mais jovens têm assumido esse papel. E nesse sentido, assim como nós aprendemos no núcleo, como a Milene falou aqui, nós aprendemos também com esses pioneiros, esses semeadores que vão abrindo espaço, abrindo caminhos para a palavra de Deus chegar onde precisa. Queria mostrar uma história rapidinha para vocês de mais um desses semeadores, que é uma história muito interessante da gente assistir. José Araújo tinha 16 anos quando teve seu primeiro contato com o Evangelho e decidiu seguir Jesus. Porém, a ideia não foi bem recebida pelo pai. Ele valeu uma surra de chicote. Pouco tempo depois, José teve um grave problema na vista e ficou cego. Ao participar de cultos no hospital, o rapaz ouviu falar sobre o trabalho dos colportores, pessoas que vendem a Bíblia de porta em porta. Logo começou a trabalhar como colportor, vendendo Bíblias que comprava com descontos das sociedades bíblicas. Viajava a pé, com sacos de livros nas costas, confiando sempre na proteção divina. Certa vez, despencou de um barranco e ficou preso num telhado de cabeça para baixo, até o retirarem dali, sem nenhum arranhão. Em outra ocasião, viajava com um companheiro cego, quando se perderam no mato por 2 dias, com apenas 3 limões para matar a fome e a sede. Anos depois, José contratou um menino para acompanhá-lo, e mais tarde, conseguiu comprar 2 animais de carga para levar as Bíblias. Apesar de todas as dificuldades, ele nunca perdeu o ânimo e o bom humor. Sempre dizia que não trocaria o trabalho de colportor pelo melhor emprego do mundo. Em 1937, o pastor presbiteriano reverendo Eudaldo Silva Lima convenceu José a ir ao Rio de Janeiro para aprender braille. José ficou felicíssimo de poder ler a Bíblia sem ajuda. E em suas viagens, deixava muitas pessoas encantadas com suas leituras. Nessa jornada, que durou 25 anos, José visitou cidades, vilas e povoados remotos, levando a palavra de Deus a lugares onde nenhum outro mensageiro do Evangelho havia chegado antes. Se converteu onde, gente? Se converteu no hospital. Se você prestou atenção, se converteu no hospital. Então, falamos de capelania prisional, falamos de capelania hospitalar, estamos falando do projeto Semeador, sem falar no braille que ele aprendeu a ler aqui. Então, isso tudo está envolvido. Agora, os novos semeadores, os novos colportores, veja, esse é o pastor Gilvan, lá do Pará. Ele já tem um carro adaptado para distribuir literatura bíblica. Tem esse banner, ele ganhou no projeto Semeador, depois eu explico como é que funciona isso, e ele para de lugar em lugar para fazer essa distribuição. Então tem vários modelos. Hoje em dia o que mais nos pedem tem uma arte para WhatsApp? Tem alguma divulgação para o WhatsApp para eu compartilhar aqui nos meus grupos? Então os semeadores nos puxam para ir abrindo esses caminhos junto com eles. E eu queria destacar também, o meu tempo já acabou, a Eulina de Barros Queiroz. Hoje eu estava dando uma olhada nos semeadores, eu fui olhar a idade média dos semeadores e eu vi uma senhora de 92 anos, eu falei, 92, será que isso é verdade? Aí eu chamei meu colega lá de Recife e falei, olha, tem uma semeadora aqui, Eulina, 92 anos, está errado o cadastro dela ou é isso mesmo? Porque tem compras assim, todo mês tem uma caixa de Bíblia de capa dura.
É verdade? Ele falou, é verdade. Dona Eulina compra ainda a Bíblia e distribui, porque ela tem uma rede de pousadas e ela quer dar uma Bíblia para cada hóspede que se hospeda nas suas pousadas. Então, nossos semeadores são assim, irmãos, eles são parceiros nossos, são presença da sociedade bíblica para distribuir a palavra de Deus. Cristãos maiores de 18 anos podem ser semeadores. É só se cadastrar no nosso site. Vou pular todos esses benefícios, tem muitos benefícios em ser parceiro nosso. Basicamente, nós vendemos com desconto de 40% os nossos materiais de luxo e de estudo para que o semeador possa revender e ter a sua margem para sustento próprio. E também, cada R$1 que esse semeador compra com a gente, ele acumula 1 ponto, e esse ponto ele pode trocar por materiais de apoio para o trabalho dele, como essas mochilas e também camisetas, ou por publicações nossas também, que ele depois vai poder revender ou doar. Tem muitos benefícios para quem tem um semeador por perto, e nós temos um site exclusivo para esses semeadores. Você pode depois entrar em sbb.org.br/semeador e se cadastrar lá. Nós estamos espalhados por 1.945 cidades no Brasil, mas ainda falta muito. E também precisamos de muitos semeadores numa mesma cidade, vários espalhados, um em cada bairro, um em cada igreja, porque os semeadores, por sua presença, participam dessa distribuição de forma muito estratégica. O campo precisa ainda de mais trabalhadores, por isso meu convite para você se você aceita também ser um semeador da palavra que transforma vidas. Se você aceita, fica aí meu convite. Olha aí, já temos uma. Vocês podem todos acessar sbb.org.br/semeador, se cadastrar ali, e vocês terão acesso a esse site para comprar com desconto. Tá bom? Muito obrigado. A paz. A paz. Eu sempre, quando eu entrei para o Evangelho, conheci essa palavra poderosa, libertadora, curadora, consoladora. E o Espírito Santo sempre me tocou muito profundo. Tanto que na pandemia eu não parei. Eu comprei panfleto e fiz o ID, tá? E a pergunta é, aqueles lugares que ninguém quer ir, eis-me aqui, tá? Glória a Deus. Aonde que não tiver luz, aonde que não tiver filé mignon, eis-me aqui, tá? Porque Jesus tem pressa, Ele está voltando, tá? E a igreja tem que despertar isso, sabe? E eu creio que a igreja ainda está fazendo muito pouco ainda, sabe? Eu não tenho vergonha de falar, tem vezes que eu não me alimento, o dinheiro eu divido para comprar os materiais, tá? E me satisfaz. Deus supre, sabe, o sobrenatural. Então, vocês estão de parabéns mesmo, sabe? E incentiva mesmo a comunidade, a igreja em vir até os confins do mundo. Amém. Porque o Espírito Santo está muito feliz com essa obra maravilhosa, tá? E se não tiver alguém para ir lá onde que ninguém quer ir, eis-me aqui, tá bom? Glória a Deus, obrigado, irmã. Vamos agradecer a irmã, Deus abençoe. E nós vamos preparando as sementes. Jesus vai mandando os obreiros e a gente prepara as sementes para essa semeadura. Então agradeço, obrigado. Obrigado. E assim é mais uma estratégia pela qual a palavra chega a mais gente, né? A palavra é espalhada. Obrigado, Guilherme, por compartilhar